Você sabia que o Cristo Redentor é um santuário para além do conhecido monumento e tem um reitor? Mas por quê? Hoje, o Líderes em Destaque entrevista um líder do Rio que tem a missão de manter uma das maravilhas do mundo, lá do alto do Corcovado. Padre Omar, o reitor, vai nos contar detalhes das ações sociais, ambientais e culturais que fazem do Cristo muito mais que um ponto turístico histórico do Brasil. Bom dia, Padre Omar, uma honra estar aqui com o senhor. Bom dia, Mazini. Uma alegria a gente poder participar desse programa e estabelecer mais e mais uma conexão em torno do bem, da verdade, comunicando sempre esperança à nossa população carioca e fluminense. Muito bem, agora eu citei aqui no início do programa o cargo de reitor. Por que o Santuário do Cristo tem um reitor? Qual a missão do reitor? Muito bem, um santuário ele vem constituído a partir da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que é proprietária do Cristo Redentor, do monumento, e ali, através desse título de santuário, o local se configura mais ainda como um ambiente sagrado, um ambiente marcado por peregrinações, por celebrações cultuais, todas elas, os sacramentos diversos, casamento, batizado, missa todos os dias, peregrinações e também atividades culturais. Então, o santuário vem caracterizado por essas duas frentes importantes: um ambiente marcado pelo culto, pelas celebrações católicas e também pela cultura, pela relação com toda a sociedade, todos aqueles que passam ali na colina do Corcovado. É curioso lembrar disso. O Cristo Redentor, você fala em Rio de Janeiro, primeira imagem que vem em qualquer lugar do mundo é o Cristo Redentor. É um monumento da cidade. Quantos visitantes o Cristo recebe por dia em média? Olha, eu começo já com os dados anuais, né? A gente tem aqui em torno de 2 milhões, 2,5 milhões de visitantes por ano. Isso Dura- já é um bom naco dos visitantes do Brasil, né? Dos estrangeiros que Exatamente, visitam o Brasil, na verdade. exatamente. Pós-período pandêmico, a gente percebe aí já uma estabilidade nesses números. Imagina, o Rio de Janeiro nem tão cedo vai receber grandes eventos como recebemos no passado. Tivemos aqui Jogos Olímpicos, Paralímpicos, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Rio+20, Jogos Mundiais Militares. E o que fazer agora para que a cidade possa, de fato, ter e continuar a ser referência de cultura, de entretenimento? Criatividade aí passa a ser um elemento fundamental para a gente. Mas eu digo a você que não existe mais baixa temporada no Cristo Redentor. Ao contrário, todo dia ali a gente tem pelo menos 10 mil pessoas visitando o nosso monumento. É muita gente, é como se fosse uma cidade pequenininha subindo lá todo dia. Exatamente. Como é que é essa missão de manter as atividades, a operação do Cristo, conservar aquilo lá, orientar os funcionários, os turistas que estão lá? Tem gente que sobe na mureta para tirar foto. Exatamente. Olha, é uma complexidade, né? Mas exige de fato uma governança que seja realmente integrada à perspectiva turística, ao acolhimento de excelência. Afinal de contas, é uma das novas sete maravilhas do mundo, um lugar que as pessoas vêm desejosas de encontrar. A única coisa que a gente não tem controle ali no Cristo Redentor é no que diz respeito às intempéries. Não tem Hum. como controlar a nuvem, nem a chuva, nem o vento forte, nem o forte calor que também faz. As demais coisas, todas elas estão sob coordenação do santuário e, ao mesmo tempo, profundamente integradas com tecnologias, com sistemas que facilitam a mobilidade, este mesmo acolhimento. Ao mesmo tempo, temos políticas importantes. Isso faz com que, de fato, a experiência do turista, do visitante, seja ainda melhor, mais qualificada. Estamos próximos a trazer, anunciar aí a toda a população, ao mercado, aos nossos já patrocinadores do Cristo, o projeto de acessibilidade para o monumento. Há Hum. muitos anos atrás, Explica pra nós gente. tivemos ali a implantação da escada rolante, dos Sim, elevadores, que elevadores. facilitou demais o Uhum. acesso ao Cristo Redentor. Só que a escada rolante não significa acessibilidade, né? A pessoa tem que ter autonomia para chegar no O local. senhor está falando de rampas, então? Rampas, plano Al- inclinado, né? Existe, Rampas com esteiras ou só rampa cimentada? não, com Com esteiras e esteira. também com a aplicação, né, Ótimo. de uma tecnologia que crie um encaixe e dê autonomia para que, por exemplo, o cadeirante chegue, né? Os banheiros novos também precisam ter a mesma acessibilidade. Uhum. Ninguém imagina, né? Mas o espelho deve ser levemente inclinado no banheiro, Exatamente. para que também o cadeirante possa se perceber na totalidade, seu corpo. Vejam, são pequenas iniciativas que necessitamos cada vez mais trazer ao Cristo Redentor, e isso tudo também exige de nós um esforço, seja para manutenção,
dessas melhorias, como também pela conservação de todo o entorno. Estamos inseridos numa importante floresta, o Parque Nacional da Tijuca, que aí tem um número Uma ainda rica maior, né, fauna. de visitantes. Temos ali uma Mata Atlântica caracterizada realmente por um espaço de grande integração. Imagina uma floresta urbana. Só no Rio de Janeiro a gente tem isso. Os senhores têm ali uma floresta urbana, num lugar maravilhoso que tem uma vista de 360 graus praticamente da cidade. E, se eu não estou enganado, é o único santuário do mundo ao ar livre, a céu Exatamente, aberto. Por exatamente, isso o senhor falou das intempéries, né? Há esse exatamente. desafio. Deve ter casos engraçadíssimos lá que eu já vi vídeo de madames que sobem lá para casa Ah, como madrinha de casamento, fica lá, tem um vento de 80 quilômetros por hora. O é penteado vai verdade. embora Vai em embora, o 5 minutos. penteado vai embora na hora, né? Às vezes tem os raios também, que são muito conhecidos, né? Sim, Engraçado que é aquela frase que a gente diz, olha, um raio não cai no mesmo lugar, lá né? cai. Cai. Essa mão direita do Cristo Redentor tem um mistério. Aquela mão que o Didi, que o Renato Aragão beijou, né? Lembro. Ali Jogou as flores lá de cima. sempre cai raio aqui nesse dedo do Cristo, a gente tem que fazer o restauro imediatamente. Enfim, é um espaço privilegiado, mas que está ali profundamente vulnerável a todas as intempéries, mas faz parte. É Sim. um santuário que se integra à perspectiva ecológica, ambiental, e que favorece a oração e a contemplação. O senhor falou de inclusão social, na questão também da acessibilidade, principalmente isso. Eu já fui lá umas 2 vezes de 10 anos que eu morei no Rio de Janeiro, um lugar muito bonito. E eu gostaria de saber, para o senhor explicasse aqui, o santuário, ele vai arcar com essas despesas ou vocês vão fazer uma campanha para conseguir recursos para essas obras? Então a gente sempre faz campanha, né? O Cristo foi construído assim, né? O Cristo Redentor um- tem a sua origem Uhum, na Princesa Isabel, a Redentora, uhum. né? E ela abre mão de uma homenagem para si, queriam fazer uma homenagem, uma grande estátua para a Princesa Começou a Isabel. doação ali. Exatamente. E ali, a Princesa Isabel abre mão da homenagem, façam para o verdadeiro Redentor. Ali fica o nome. Na sequência, a igreja reúne os fiéis e diz assim: olha, vamos então arrecadar recursos. E sabe qual era o local de maior arrecadação? Hum, Exatamente aqui no bairro de Botafogo, onde fica a Band. hum. A gente tem imagens das freiras na época, os escoteiros aqui da paróquia São João Batista, na Rua Voluntários da Pátria, né? Com grandes lençóis recolhendo doações dos fiéis para poder colaborar na construção do monumento. Então, essa ideia do funding, essa ideia de arrecadação, de campanhas em torno do Cristo, sempre fez parte da sua história. Isso mobiliza as pessoas em torno do bem e mostra que ele, de fato, é um espaço de todos nós. Isso é para quando? Olha, nós vamos lançar o projeto já no próximo mês, antes do Natal. Primeiro temos que fazer aquelas liberações em torno do IFAM, é um monumento tombado, o complexo do Corcovado é todo tombado pelo patrimônio histórico. Também as questões ambientais, existe uma legislação própria, que também é regulada pelo ICMBio. Já está tudo integrado e vamos mostrar à população que, de fato, o Cristo Redentor será 100% acessível e que todas as pessoas, com qualquer questão que possam trazer, dificuldade de mobilidade, né? O Cristo vai ficar mais sensorial. Hum, Até mesmo para o deficiente visual, uhum. né? Ele vai chegar no Cristo Redentor, ele vai ter um coração tátil, ele vai Ah, ter uma interessante. imagem do Cristo para que ele possa experimentar ali, tocar o Cristo, ter essa percepção que certamente vai ser maravilhosa. Qual é a sua equipe hoje? A gente chega lá, tem o segurança, tem o café, tem o faxineiro, tem um papel fundamental, deixar tudo limpinho no caminho. Quantas pessoas hoje na equipe? Como é a sua interface com essa equipe toda semana? Explica pra gente. Olha, nós temos dois ambientes que são profundamente integrados no Cristo. Hum, Primeiro, o Alto do Corcovado, onde temos ali um ambiente de convergência com duas operações, duas concessões públicas, Trem do Corcovado e o grupo Cataratas, que estão profundamente integrados e criam uma experiência muito bacana, diferenciada de transporte turístico. uhum, Também temos a nossa interface com o ICMBio, que é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente e que uhum. nos ajuda a perceber a diversidade local e que nos favorece também uma positiva integração. E o nosso modelo de governança institucional do Cristo traz uma base que nem sempre fica visível ali no bairro do Jardim Botânico, na Rua Corcovado, né? A gente tem ali toda uma estrutura com engenharia, com comunicação, com monitoramento. Temos a área também de arquitetura, a área de comunicação. Imagina, o Cristo Redentor está o tempo todo na mídia, né? Exatamente. Tem um segredo, tem uma engenharia por trás disso. Uhum.
que nos ajuda a posicionar bem a imagem do Brasil através do Cristo Redentor. E também do Cristo Redentor através das muitas plataformas que existem hoje nas redes e no ambiente de comunicação social. Então é um Cristo realmente integrado, posicionado, que tem uma equipe realmente profunda. Imagina, temos compliance no Cristo Redentor. Ah, isso é Canal de importante. denúncia, nós temos ali política de integridade, de conformidade, temos a política de privacidade, de bem-estar, até mesmo de felicidade, pois o conceito de governança humanizada é implantado no Cristo Redentor e se torna paradigmático, até mesmo para outras instituições. O ambiente corporativo hoje procura muito o Cristo Redentor para olhar de fato o nosso modelo de trabalho, de gestão. O senhor falou em modelo de trabalho e de gestão. Então, eu abri o programa citando que o Cristo é muito além do que um monumento conhecidíssimo em todo o mundo. Há toda essa equipe no suporte para o senhor, na sua missão importante de levar a imagem do Cristo, mas também de levar o lado social da igreja, da arquidiocese, para mostrar que o Cristo está presente na vida do cidadão, dos mais carentes. Os senhores acabam de doar na semana passada, para a comunidade de Itacuruçá, 600 brinquedos, se eu não me engano, mais de Exatamente. 600. Como é que é esse lado social da igreja, então? Vamos entrar nessa seara. Como o Cristo se faz presente, a arquidiocese e o Santuário do Cristo, na vida do cidadão? Os senhores têm essa frente social, com doação de brinquedos, tem uma agenda cultural, né? Tem uma agenda ambiental. Você falou de compliance. Compliance hoje a gente lembra muito da questão ambiental. Vamos entrar nisso. Exatamente. O importante, o ponto de partida é que o Cristo Redentor não é apenas um monumento perdido na colina do Corcovado, a Para tirar foto. 110 metros de altura. Esse Cristo ele é vivo. E ele desce a montanha do Corcovado através da sua capilaridade, dos seus inúmeros trabalhos, para poder fazer o bem. Então, o princípio norteador de toda a nossa ação é o princípio do bem comum. Nós favorecemos, procuramos viabilizar soluções para os mais vulneráveis, independente da sua condição, da sua cor, da sua religião, enfim, todos são objeto de nossa caridade, todos são observados de maneira muito positiva, percebendo ali alguém que pode ser abraçado pelo Cristo. Vocês escolhem as comunidades ou elas demandam a igreja? Os dois movimentos acontecem. Hoje nós temos 120 instituições credenciadas No Santuário do no Cristo. Santuário Cristo Redentor, que são mantidas mensalmente pelo Cristo Redentor. É a maior operação. A Arquidiocese do Rio ela é a maior instituição filantrópica, social do Brasil. E o Cristo Redentor é um desses ativos, junto com a Caritas Arquidiocesana, com a Pastoral do Menor, com as atividades das 270 paróquias aqui da Arquidiocese do Rio. O Cristo também tem essa força. E a base também está na nossa relação com a Agenda 2030, com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. É impossível pensar a dinâmica social sem pensar a realidade ambiental e a realidade econômica, que estão profundamente integradas. E essa base gira realmente uma nova cultura, uma cultura de responsabilidade, uma cultura proativa. Nós nos antecipamos às necessidades que são observadas pela nossa equipe, assim como também as tendências que observamos ali do ponto de vista cultural. Queremos estar sempre ali, pensando em inovação, tecnologia, colocando um Cristo disruptivo, um Cristo no cenário do mundo, dizendo: olha, nós estamos preparados para tudo aquilo que vier ao nosso encontro. Eu dei uma passeada no site do Santuário Cristo Redentor, muito bem feito, muito bem informativo, né? E então as pessoas. E é uma folha de rosto de apresentação do Cristo nas mídias sociais. Vamos falar um pouquinho agora dessa entrada nas mídias sociais. Como é que está o trabalho de comunicação para mostrar mais o Cristo? Assim, sempre tem uma campanha de iluminação do Cristo referente ao mês tal, né? Como é que uma empresa interessada em fazer uma parceria com o Cristo pode chegar a vocês? Olha, a gente procura dar visibilidade às importantes causas sociais. E as empresas percebem aderência nisso. Nós temos um calendário ambiental, por exemplo. Então, nós sabemos que muitas empresas precisam fazer alguma compensação ambiental, ou trabalhar algum tema de seu interesse, ou pensar a comunidade local. E quando ela chega no Cristo Redentor e tem a oportunidade de criar essa comunicação a partir do monumento, isso se amplia de uma forma muito grande. E mais do que nunca pensar este ambiente com importantes contrapartidas, isso gera para nós uma visibilidade. Claro, nós temos algumas plataformas de monitoramento daquilo que está sendo dito nas mídias, daquilo que está sendo vivido pela população. Por exemplo, temos agora
tema da violência voltando de uma forma muito grande em nosso estado do Rio de Janeiro. Já estamos pensando campanhas para isso, né? O Social Listening faz com que, de fato, tenhamos essa régua, essa matriz, Uhum. avaliando os riscos, não só do monumento da nossa operação, mas os riscos reputacionais da cidade do Rio de Janeiro. Isso também é avaliado por nós. O Cristo ele é um garoto propaganda, então ele precisa estar sempre bem observado para que, de fato, ele continue a sua comunicação em torno do bem, em torno daquilo que, de fato, é o povo brasileiro, um povo de braços abertos, um povo acolhedor e, de fato, braços abertos às grandes oportunidades. Nós citamos aqui agora há pouco Itacuruçá, essa campanha que os senhores fizeram lá. Como é que está a agenda até o fim do ano? O que os senhores estão preparando no Santuário do Cristo para o Natal, por exemplo, e outras campanhas em comunidades carentes? Olha, nós temos um setor, Cristo Sustentável, que ele é responsável pela articulação. Ali temos a concentração de todas as demandas. Nós avaliamos, nós temos uma equipe multidisciplinar no Cristo Redentor, com doutores em ecologia, mestres em assistência social, muitos estagiários, um ambiente muito forte do ponto de vista acadêmico, que qualifica essa equipe a chegar a identificar realmente as necessidades e trazer realmente um olhar mais maduro, não só na lógica assistencialista, mas também viabilizando uma nova cultura, uma cultura mais empreendedora. Nós, como Cristo Redentor, não visamos lucro, ao contrário, visamos o impacto. E esse impacto ele é muito bem definido através das nossas métricas. Por isso, onde tem uma necessidade, a gente está ali. Por exemplo, quando tivemos aquela infeliz situação na região de Petrópolis, com aquelas grandes chuvas, né, que sempre nos preocupa, mês de janeiro a gente fica preocupado Sim. com a região serrana, a gente já se antecipa, já coloca todo o posicionamento da nossa equipe já em função. Qualquer situação emergencial, nós já estamos prontos para colaborar, para ajudar, para mobilizar em torno do bem. Então é isso que a gente faz. É um Cristo realmente proativo, que se antecipa e que traz soluções de impacto. Não somente ficar garantindo ali de maneira provisória. Eu digo impacto, porque às vezes quando a gente tem uma questão de grande visibilidade, por exemplo, na mídia, toda a atenção vai ali, o governo ajuda, as pessoas estão sensíveis, aquilo passa. Mas quando passa, o Cristo Redentor permanece. Até hoje estamos em Petrópolis. Até hoje estamos em Friburgo, até hoje estamos presentes em Realengo. Aquela chacina que aconteceu na Escola Tasso Silveira há anos atrás, nós acompanhamos aquelas famílias até hoje. A gente não deixa para trás ninguém, ao contrário. É um Cristo que abre os braços, abraça e traz para o seu coração. Importante o senhor falar dessa ação, dessa descrição da igreja nesses momentos todos importantes, nessas comunidades importantes, para esse acompanhamento, até psicológico, espiritual, psicológico, que é a função do vocês estão tomando aí à frente na função do Cristo. Voltando um pouquinho agora à questão do monumento. Nós temos reparado, Padre Omar, que em vários lugares do mundo esses monumentos importantes têm sido cada vez mais requisitados por grandes empresas multinacionais para ações de marketing, né? Essas ações, inclusive, que às vezes podem ajudar, no caso, a igreja, a arquidiocese, a converter dinheiro em ação social. Isso tem acontecido aqui no Cristo? Olha, acontece. O Cristo Redentor ele é aberto exatamente à iniciativa privada para que possa ali encontrar um ambiente de ressonância. Uhum. Tanto o Cristo Redentor se torna uma plataforma para que um ambiente corporativo, as grandes empresas possam divulgar as suas ações positivas, como também um Cristo que absorve demandas e necessidades, sejam do ponto de vista reputacional, seja do ponto de vista, né, de comércio mesmo, comercial, a gente integra isso e ajuda a potencializar. Então é um Cristo emissivo, colabora na divulgação do bem, mas também é receptivo com as demandas que por vezes não são tão boas ou que estão ali no momento de Já dificuldade, a teve gente alguma traz a surpresa solução. desagradável em alguma demanda ou não? Sempre Algo tem. inusitado? O tempo todo. O Cristo Redentor é Eu solidário. quero levar um carro para botar lá em cima, um caminhão. Já aconteceu várias vezes isso. E a gente mostra que a inviabilidade, Tá. claro, né? Mas a gente sempre dá um jeito. Com a tecnologia hoje a gente consegue até mesmo trazer uma holografia, criar um ambiente realmente que crie uma integração para que a comunicação seja bem feita. Se o tema é bom, se há respeito pela sacralidade do monumento, se aquilo gera Exatamente. contrapartida para a população, a gente sempre vai apoiar. Fila de casamento lá, como é que tá? E é uma maravilha, viu? O Cristo Redentor é muito concorrido. Vou te dizer um negócio. Tá para mais de ano. Eu vi no Aqui, site que era até 18 meses. casamento e batizado. Ano passado, nós tivemos 1.020 batizados no Cristo Redentor.
individuais. Isso que eu ia perguntar. Individuais. Mais de 3 por dia. Uhum. Né? Então é uma realidade que nos ajuda a manter aquele espaço como um espaço sagrado. É um santuário, e sendo um santuário, é um lugar de celebração cultural, mas que não coloca nada em prejuízo. Ao contrário, o setor turístico gosta. A gente explora hoje de uma forma muito bacana o tema do turismo religioso em nosso estado. Imagina quando a gente conseguir trazer mais investimento para o turismo religioso. A gente percebe a Via Dutra, que cruza o nosso estado do Rio, a quantidade de pessoas que se dirigem a Aparecida, em São Exatamente. Paulo, né? Se a gente criar mais atrativos Vem aqui do no Rio de Nordeste, Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. exatamente. Imagina o Rio recebendo mais turistas através do turismo religioso, as pessoas que passam, saber que o Rio de Janeiro não é apenas a cidade dos grandes eventos, do entretenimento, do Carnaval, do Réveillon, mas que também tem lindas igrejas, tem espaços realmente maravilhosos de contemplação, Mosteiro de São Bento, a Candelária. Imagina que beleza, quanta coisa bonita para a gente mostrar aqui no Rio. É um novo asset a ser explorado, viu? Turismo religioso no Rio de Janeiro. Mas eu lembrando aqui, é interessantíssimo o senhor falar, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, foi consagrado lá. Quando eu posso, estou sempre lá. É caminho, né? E todo santo dia, eu tenho amigos na Polícia Rodoviária Federal, eles interceptam ônibus, né, nas blitzes de romarias, de fiéis de diferentes credos, né? Cruzando a Dutra, vindo do Nordeste, de Minas Gerais, Espírito Santo. É interessante colocar esse ponto de vista seu, de trazer esses turistas para o Rio, não só para o Cristo Redentor. Voltando um pouquinho à questão do casamento, vale lembrar, por ser um santuário aberto à visitação e a céu aberto, né, os noivos e os convidados não ficam ali exclusivos, né? A população participa também, é A gente isso? tem três possibilidades de casamento no Cristo. É Né? importante societar isso. Então, claro, no horário normal, feito dentro da Uhum, capela, um número mais reduzido de pessoas e cria-se toda uma interação com os turistas, é muito bacana. Também pode ser feito antes da abertura para a visitação. Também é muito mais comum, exclusivo. né? O exclusivo, como Uhum. foi feito, por exemplo, com o DJ Alok, A Loki, com a eu vi a Romana, foto dele né? com Foi a... super bacana, aquele casamento lindo, pegaram um amanhecer lindo no mês de janeiro, Uhum. e foi realmente muito marcante. Como também à noite. Claro que à noite a gente cria também outros eventos, essas iluminações Uhum. importantes, mas é um Cristo Redentor que tem hoje seu funcionamento 24 horas. Temos um novo espaço lá no Alto do Corcovado, Centro de Acolhimento ao Peregrino, um espaço privilegiado, onde temos o Santíssimo Sacramento exposto 24 horas. E as paróquias têm subido. Jovens têm subido para fazer vigília no Cristo Redentor, tanto na nossa capelinha, na base do monumento, como nesse novo espaço. Então é um ambiente místico de integração com a natureza e que coloca realmente o nosso Rio de Janeiro num cenário de grande valor do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural e principalmente religioso. O senhor citou o ponto de vista ambiental, o senhor citou compliance, eu fiquei muito feliz de saber que o Cristo Santuário tem regras de compliance, que hoje Exatamente. elas estão intrínsecas aí a grandes empresas multinacionais, e o Cristo também tem. Quando a gente fala muito compliance, a gente lembra também da questão da sustentabilidade, que tem uma gama ampla aí de significados, Uhum, sustentabilidade do negócio, mas uhum. também vamos falar da ambiental. E aí, em 2020, os senhores fecharam um convênio com a FGV, aqui do Rio, para o programa 90 Mais. Quando o Cristo completou 90 anos, o monumento, o que resultou daí? Olha, eu fiz um pedido nessa época ao presidente da FGV, o professor Carlos Ivan Simons, um querido amigo. Eu quero um presente para o Cristo. O Cristo Redentor merece um estudo de impacto econômico. Na mesma hora ele entendeu, falou: vamos perceber já o que esse Cristo representa para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Já na primeira pesquisa, identificamos, né, um impacto de 1,4 bi por ano do monumento para a Para a cidade cidade. do Rio. Então é algo muito importante. Toda a operação, todo o entorno tem um ganho maravilhoso. Veja mesmo a operação, a área de real estate, a área de corporação na cidade. Sempre dou esse exemplo. Né? Acho que é o único lugar no mundo que um apartamento de fundos, com vista para um monumento, é mais caro que um apartamento de frente do mesmo prédio. Ainda tem Né? isso, dá para mensurar Dá isso, para né? mensurar. Então a gente tem assim um olhar bem amplo em relação à capacidade do monumento, mais de 250 milhões de reais em tributos gerados para o estado do Rio de Janeiro. O turista fica um dia a mais no Rio de Janeiro por causa do Cristo Redentor. Veja a Interessante. responsabilidade que a gente tem de manter aquilo bacana, porque a gente gera, a gente fortalece a economia, tem um compromisso socioambiental também muito pulsante, e que nos ajuda a perceber que, de fato, o Rio de Janeiro
tem o seu valor. O Rio de Janeiro não vai ser caracterizado como uma cidade entregue à bandidagem. Ao contrário, o Rio de Janeiro tem muita gente que trabalha, o Rio de Janeiro é próspero, o Rio de Janeiro tem o seu valor no ponto de vista cultural e não vai perder isso. Enquanto o Cristo Exato. Redentor estiver ali, nós vamos estar dando a nossa contribuição. E como ele não vai sair dali, isso certamente vai ter uma repercussão ainda muito maior do que a gente possa imaginar. O senhor foi um dos principais coordenadores da Semana Mundial da Juventude, aqui no Rio de Janeiro, que foi um sucesso mundial, claro. O Cristo ali, muito visitado por muitos estrangeiros. O que mais a gente... O senhor tem a Semana Mundial do Investidor. O que mais o senhor pode falar a respeito aí de como o Cristo está envolvido nesse calendário de eventos do Rio? Olha, o Rio de Janeiro, como já disse antes, ele dificilmente vai receber grandes eventos como recebemos no passado. Mas tivemos já agora o lançamento junto com a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, uma importante semana onde o princípio da educação integrada à perspectiva econômico-financeira pode muito bem ter uma nova qualidade, né? Podemos ensinar os mais vulneráveis a trabalhar a sua dimensão econômica financeira. E assim a CVM também tem essa preocupação e encontrou no Cristo o quê? Capilaridade, ressonância na comunicação. A gente consegue chegar na base, a nossa comunicação ela é muito bem definida e direcionada para onde a gente quiser. E eles perceberam isso, o mercado de capitais percebe também essa nossa estrutura e por ali estabeleceu uma campanha muito significativa. Agora, o que vamos ter no Rio de Janeiro? A gente não pode esquecer. Ano que vem, a cidade do Rio de Janeiro vai receber um grande evento mundial, uma grande reunião, o G20. Uhum. O G20 vai se reunir na cidade do Rio de Janeiro. Isso já deveria estar mobilizando toda a cidade. É E a verdade. gente vê já algum movimento do nosso prefeito Eduardo Paes, montou um comitê chamado Rio G20. Nosso governador Cláudio Castro também já está montando um outro núcleo de trabalho. O governo federal também, através do Ministério das Relações Exteriores e da área de economia, da área de fazenda, também se integrando. E o Cristo Redentor já criou também a sua comissão, a comissão Cristo G20. Convidei um amigo, Rodrigo Lovati, para ser o nosso chanceler, o A nosso gente pode coordenador, esperar uma né? foto oficial dos líderes mundiais lá em Com cima? certeza. O que acontece na Essa é a cidade, ideia? depois tem uma convergência Olha lá aí, no coisa Cristo Redentor. boa. Imagina o tema da sustentabilidade sendo Mas trabalhado. é de se esperar, eu já estou com essa perspectiva de esperar os grandes líderes mundiais como o presidente Lula lá em cima tirando uma foto oficial. Vai acontecer isso, vai ser algo realmente emblemático, uma comunicação. Vamos receber 19 países dentro do Rio de Janeiro. Pois é. Os consulados já estão todos mobilizados, já fiz visita em alguns consulados para a gente poder criar realmente um ambiente favorável para essas importantes discussões. O Cristo vai estar perfeito como um símbolo dessa comunicação que o G20 quer estabelecer para o mundo. É um Cristo sustentável do ponto de vista econômico, integrado na perspectiva social e profundamente entrelaçado com as questões ambientais. Exatamente o símbolo dessa comunicação universal que a gente quer estabelecer com o mundo. Muito bem, só notícia boa. Eu sempre falo, Padre Omar, quando eu convido alguém aqui para o Líderes em Destaque, que o programa é propositivo, para trazer notícias boas e mostrar o quanta coisa boa o Rio tem para o cidadão. Então, o senhor, como um líder do Rio, um líder em destaque que é o nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o povo carioca, o povo fluminense que está nos assistindo. Olha, Mazini, eu queria agradecer a oportunidade de estar com você aqui, o seu Eu que convite, agradeço. convite também dos patrocinadores, né, que viabilizam esse programa, que também estão conosco no Cristo. Isso tudo faz com que, de fato, a nossa experiência humana seja ainda mais ampliada. Quando temos oportunidade de comunicar o bem, mas não um bem solto, disperso, mas um bem estruturado, institucional. E a partir daí, o princípio norteador é o bem comum. Queremos viver o bem comum, um bem para todos, não apenas um bem individual, né, ou pensando uma lógica ensimesmada, egoísta. Ao contrário, se pensarmos o bem comum, seja como cidadão, como até um servidor público, alguém do ambiente privado, do terceiro setor, vamos priorizar o bem comum. Se pensamos o bem comum, a gente cresce. Todos ganham. Se negamos o bem comum, a gente não consegue desenvolver absolutamente nada. Muito bem, agradeço a sua presença aqui no Líderes em Destaque, Padre Omar. Desejamos muita saúde e força para continuar a sua missão de liderar as ações do santuário, que são um exemplo para todos os cariocas e brasileiros, independentemente de credo, o bem comum. Até o próximo Líderes em Destaque.